Olá, hoje falaremos um pouquinho sobre prevenção e tratamento do diabetes, ok? A primeira coisa, nós temos que sempre pensar no tratamento não medicamentoso, tá? Nós devemos pensar naquela paciente diabética que eu consigo, principalmente diabetes tipo 2, tá? Nós vamos falar aqui muito em tipo 2. Eu consigo, se eu mudar o seu estilo de vida, eu consigo reduzir sua glicemia, tá certo? Lembre-se que lá na primeira aula eu falei o que para vocês? Que o grande problema está o quê? Nas citocinas adiposas, que vão atuar. Então, se eu diminuir minhas células adiposas, consequentemente, vou diminuir o número de citocinas adiposas e diminuir o efeito cascata do aumento da glicose no sangue, ok? Então, são elementos fundamentais manter uma alimentação adequada, atividade física regular, evitar o fumo e o excesso de álcool, tá? E estabelecer metas de controle de peso, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha orientação nutricional. Aquela pessoa que come muito carboidrato, muita gordura, eu vou começar a tirar isso. Olha lá, que óleos e gorduras eu tenho que ter no máximo 2 porções. Tá? Eu tenho que dar mais ênfase ao quê? Cereais, grãos e raízes. Essa daí seria a minha. Teria que ter em torno de 9 porções durante a minha alimentação. Eu vou frutas, né, e verduras em torno de 3 a 5 porções, né, vegetais, a carnes, ovos e outras proteínas em torno de 1 a 2 porções e o leite e derivados em torno de 3 porções. Não esquecendo que no tratamento medicamentoso é bom ter sempre uma orientação nutricional para que faça o cálculo de carboidrato. Isso é muito importante para o diabético, o cálculo de carboidrato. Por quê? O seu nutricionista, através desse cálculo, ele vai direcionar qual é a melhor dieta para você. Por isso que a orientação nutricional ela é individualizada. Cada paciente vai ter a sua orientação, ok? E aí eu preciso fazer o quê? Algumas coisas básicas que eu devo pensar quando eu for orientar o meu paciente, antes de encaminhar ele ao nutricionista. Eu tenho que fracionar o plano alimentar em 6 refeições, sendo 3 refeições principais e 3 lanches. Evitar consumir mais de um tipo de carboidrato em mesma refeição, por exemplo, arroz e macarrão no mesmo prato, tentar diminuir isso. Preferir sempre alimentos grelhados, assados, cozidos ou no vapor. Dar preferência a alimentos diet, sem açúcar ou light, com menos calorias. Incentivar o consumo de peixes como sardinha, atum e salmão. Substituir os produtos refinados, como farinha branca, sempre pelos integrais. Incentivar o consumo de aveia e linhaça. Utilizar o azeite de oliva para temperar as saladas e os adoçantes devem ser utilizados como substitutos do açúcar. Isso são pequenas coisas básicas ainda, tá? Meu paciente eu não consigo resolver, ele não mudou seu estilo de vida, não consegue. Eu fiz o teste de glicemia, fiz a hemoglobina glicada, aí começa o quê? Percebo que ele é um diabético, que eu vou entrar vou ter que usar medicação, tá certo? Como fazer? Os antidiabéticos orais estão indicados na ausência de resposta adequada com medida não medicamentosa. Não mudou seu estilo de vida, não mudou a sua forma de comer, ele continua obeso. Então a gente tem que pensar em uma medicação. E ela tem como principal objetivo controlar a glicemia e promover a queda da hemoglobina glicada. A meta é a normoglicemia mantida a um longo prazo, tá? E nós temos estudos que corroboram com a hipótese de uma relação direta entre níveis sanguíneos de glicose elevados e a doença cardiovascular. O controle rigoroso da glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial e a hemoglobina glicada é fundamental para evitar as complicações do diabetes mellitus, se é necessário realizar a automonitorização. Lembra que eu falei, quando nós vamos começar em outra aula, né, que eu citei na outra aula, a gente quando começar a monitorização, ela tem que fazer no mínimo 6 medidas. 3 pré-prandiais e 3 pós-prandiais, ok? Qual agente que eu vou usar? Nós temos alguns agentes que estimulam a secreção de insulina, que são as sulfonilureias e as gliquidas. Tem aquela que reduz ou retarda a absorção dos glicídios, que são a arcabose. Aquela que diminui a produção hepática da glicose, que são a metformina. Tem aqueles agentes que utilizam a utilização periférica da glicose, que são esses sensibilizadores de insulinas, né? E os agentes que estimulam a secreção de insulina somente no estado de hiperglicemia,
que são os agonistas de GLP-1 e as gliptinas, tá certo? Sempre quando for escolher uma medicação, você tem que levar o valor de glicemia de jejum e pós-prandial e da hemoglobina glicada. Você tem que sempre avaliar o peso e a idade do usuário. Se tem algum transtorno metabólico presente, tá certo? Se as interações medicamentosas e as reações adversas e contraindicações de cada medicação. E as fases da evolução do diabetes determinam o manejo terapêutico da doença, tá certo? Aqui tem a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela colocou alguma coisa, qual é o perfil de mecanismo de cada fármaco, tá? Por exemplo, os inibidores de SGLT2, né, a Forxiga, a Jardiance, o que eles vão fazer? Eles vão impedir a reabsorção da glicose a nível renal, tá certo? Porque eles fazem por meio da inibição da proteína de GLT2, tá certo? Então, lá no rins, nos tubos lá, ele vai diminuir com que haja o quê? Ele vai impedir a reabsorção da glicose, que geralmente acontece quando você tem muito GLT2, tá certo? A metformina, ela atua na resistência à insulina, com mecanismo de ação primária, a redução da produção hepática e a captação intestinal da glicose, tá certo? Então, isso é importante a metformina, que são glifagens e outras, tá certo? As sulfonylureas, ela estimula a produção endógena de insulina pelas células betas, tá certo? Nós temos outras que são as glinidas, que também produzem endógeno de insulina, e temos a incretin-médica, são os inibidores da DPP-4. Tá? Esse mecanismo estimula as células de forma dependente de glicemia, para aumentar a síntese de insulina e também o efeito redutor sobre a ação das células alfa do pâncreas, diminuindo, né, a produção do glucagon. Então, esses são alguns fármacos que a gente usa. Quando que nós vamos começar? O que nós temos hoje, né? Nós temos hoje na rede pública, nós temos a metformina e as sulfonylureas. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar um pouquinho sobre qual eu devo começar. Qual a medicação que eu devo iniciar para o meu diabetes tipo 2? Primeira coisa é saber, é diabetes tipo 2? Ok. Então, ou seja, ele produz ainda insulina. Se ele não produz mais insulina, ele é diabetes tipo 1, é a insulina que eu vou usar. Agora, se for o diabetes tipo 2, eu sempre tenho que pensar o quê? Eu não vou usar uma medicação que produz mais insulina, ou seja, que atue lá nas células beta do pâncreas. Por quê? Porque eu vou estar, com o passar do tempo, essas células vão entrando em estafa. Então, eu tenho que evitar essa estafa inicial. Lembra que eu falei na primeira aula que está relacionado ao quê? Ao fígado, a produção de glicose pelo fígado, tá certo? Há um aumento na produção da glicose lá pelo fígado, tá certo? Então, eu tenho que reduzir isso. E também eu tenho que usar alguma medicação que atue o quê? Na insulina basal das células, que eu tenho a insulina lá na célula muscular, que ela ative a sua cascata para o GLUT4 vir e absorver essa glicose. Então, qual é a medicação que eu vou escolher sempre na primeira fase? A metformina. Então, eu vou usar a metformina ou qualquer uma dessas que estão aí, a rosiglitazona, pioglitazona, arcabose, mas eu não devo utilizar o quê? As sulfonylureas, porque as sulfonylureas fazem o quê? Elas vão estimular as células do pâncreas a produzir mais insulina. A sulfonylurea já deve ser usada o quê? Já na segunda fase, quando já percebo que não estou produzindo essa insulina suficiente. Então, ou seja, minha terapêutica eu devo iniciar com o quê? Uma que não ative as células do pâncreas a estimular a produção de insulina. Mas já uma combinação, eu já posso pensar numa sulfonylurea. Uma terceira fase, eu vou usar aquela combinação de insulina bedtime, ou seja, à noite, tá certo? Quando eu já percebo que não está, eu posso usar? Posso. E quando eu percebo que não tem mais insulina, aí eu vou para usar a insulina de uma forma plena, ok? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela coloca dessa forma. Conduta inicial conforme a condição clínica atual e o peso do paciente, certo? Se eu tenho manifestações leves, uma hemoglobina glicada abaixo de 7,5, né? Eu vou fazer o quê? Sintomas leves, ausência de doença aguda, eu vou mudar o estilo de vida dessas pessoas. Já, se eu tenho manifestações moderadas, 7,5, a hemoglobina glicada entre 7,5 e abaixo de 9, uma glicemia de 200 a 299, eu vou ter o quê? Uma mudança de estilo de vida.
dessa paciente. Eu tenho que mudar e tenho que fazer o quê? Já entrar com medicação, tá certo? Ou eu entro com a metformina em terapia combinada com uma segunda agente hipoglicemiante. Lá na manifestação leve, eu posso usar metformina? Já posso pensar em usar metformina. Já quando eu tenho moderada, eu tenho que usar o quê? Metformina, pensando num segundo agente. Se eu tenho uma manifestação grave, tá certo? Eu já tenho que pensar na metformina, mudança de estilo de vida, insulina, eu vou usar já uma insulina ou vou usar um agonista do receptor de GLP-1, tá certo? Então, essa é a minha manifestação. Não tenho nada, todas elas eu tenho que fazer o quê? Mudança de estilo de vida. O paciente tem que mudar seu estilo de vida. Se eu tenho o quê? Se eu tenho agora uma manifestação leve, tá certo? Eu vou fazer o quê? Eu posso mudar e usar metformina. Se ele está moderado, eu tenho que já mudar seu estilo de vida, eu tenho que metformina como segundo. E se ele tiver já com manifestações graves, já tem que pensar em insulinoterapia, tá certo? E o primeiro retorno tem que ser o após 3 meses, dependendo da condição clínica e laboratorial do paciente. A individualização sempre a individualização do tratamento é importante. Cada paciente vai responder de uma forma, ok? Vamos lá. Adicionar ou modificar o segundo agente, aquilo que eu te falei. Você vai usar sulfonylurea, você pode usar o agonista, inibidores, tá certo? Você sempre vai começar a fazer essa avaliação de paciente para poder ver quais são as medicações que você usar. Não esquecendo que nós temos na rede as sulfonylureas e as metforminas, ok? Eu vou usar um terceiro agente, eu posso usar, é importante sempre isso, adicionar um terceiro agente antiglicemiante oral ou injetável, tá certo? Então, eu tenho que sempre pensar nisso, eu não estou controlando, tá? Eu vou adicionando uma medicação, ok? Esse slide não está muito bom, mas na realidade, ou seja, o que ele quer, o que eu quero passar aqui, tá? Se você está com uma glicemia acima de 300, eu já tenho que associar a insulina. Eu tenho que pensar em usar insulina, tá certo? E se ele não, eu vou mudar seu estilo de vida e vou começar a atingir metas. Eu vou ver, mudei seu estilo de vida. Atingiu as metas após 3 meses? Não. Então, eu vou introduzir uma substância oral. Atingiu a meta após 3 meses? Não. Eu vou introduzir uma segunda medicação oral. Ele atingiu a meta após 3 meses? Não. Eu vou associar a insulina. Se ele atingiu a meta, mudei esse estilo de vida, atingiu a meta, ok, após 3 meses está com a meta atingida. Introduzi um antibiótico depois de 3 meses, fiz a inclusão de um antidiabético oral, eu consegui suas metas, eu vou indo e vou manter tudo aquilo, aí vou fazer acompanhamento dessa paciente até com o quê? Com a hemoglobina glicada de 6 em 6 meses. E isso eu vou tateando. Tá? Continua a meta, eu continuo com aquele tratamento que eu estou fazendo. Não está com a meta atingida, eu tenho que pensar na mudança no seu tratamento. Ok? Então, é isso que praticamente é isso. Esse slide ficou melhor. Tá? Ele já mostra mais o que eu estava falando. Sempre. Não mudou a glicemia acima de 300, vou lá, vou introduzir antidiabético oral, vou fazer insulinoterapia, né? E assim eu vou fazendo esse tateamento. Não esquecendo que eu vou manter o acompanhamento desse paciente com hemoglobina glicada de 6 em 6 meses. Ok? Diante dessas considerações, recomenda-se que o diabetes tipo 2 pode ser prevenido ou pelo menos retardado por meio de intervenção em pessoas com alto risco para diabetes ou nos indivíduos com pré-diabético. Lembra lá da aula 2, como é que a gente fazia a classificação? Acima de 5 ele tinha risco. Se você começar a mudar o estilo de vida, a dificuldade dele desenvolver uma diabetes tipo 2, a probabilidade, de desenvolver, vai diminuindo com o tempo, né? Então, é muito importante a mudança de estilo de vida, tá certo? Eu vou sempre mudar esses hábitos alimentares, a redução do seu peso, e quase não presente sobrepeso, obesidade, tem que aumentar essa atividade física, caminhada, esse tipo de coisa. Além das medidas de estilo de vida, o uso de metformina, né, tem uma indicação prioritária sobre as pessoas com obesidade, né, deve ser considerada desde que o paciente não apresente contraindicações contra tal medicação. Ok? Essas são a Sociedade, mais uma vez, Sociedade Brasileira de Diabetes, ele mostra algumas associações que tem no mercado, tá certo? Infelizmente, na nossa rede pública, a
gente não tem essas associações. Então, é só para vocês terem uma ideia que existe, tá certo? E ali você consegue avaliar, ou se a paciente tem condição de comprar, você vai ver o que pode ser, tá certo? Aí vem a insulina, né? Esse é o grande detalhe, vem a segunda, quando usar a insulina. A insulina, ela vai, quando a gente vê que no diabetes tipo 1, você vai usar sempre. Já no diabetes tipo 2, ela apresenta nas fases iniciais a hiperinsulinemia, a resistência à insulina e posteriormente apresenta falência pancreática com deficiência de secreção desse hormônio. Isso é uma sequência. O paciente vai ter uma hiperinsulinemia, ele vai ter uma resistência à ação da insulina e depois uma falência. Por isso é muito importante não iniciar com uma sulfonilureia, tá? Para você evitar isso daí, consequentemente, você vai dar mais chance para seu pâncreas produzir essa insulina de uma forma adequada. Você não vai estar estimulando seu pâncreas a produzir, ele vai entrar em exaustão e vai chegar a um ponto que ele não produz mais, tá certo? Então é muito importante isso. E eu tenho que fazer o quê? Alterações no metabolismo normal de carboidratos, proteínas e gorduras ocorrerão, gerando uma hiperglicemia, certo? Então, ou seja, eu vou tratar, né, insulina, né, no diabetes tipo 1, além da terapia não farmacológica, existe sempre a administração de insulina, em qual deve ser prescrita em esquema intensivo, de 3 a 4 doses de insulina dia, dividido em insulina basal e insulina prandial, cujas doses são ajustadas de acordo com as glicemias capilares realizadas ao menos 3 vezes ao dia. Então, tipo 2, que acomete a grande maioria dos indivíduos, existe tratamento não farmacológico, em geral complementado com antidiabético oral e, eventualmente, 1 ou 2 doses de insulina basal, tá? Conforme a evolução da doença. Nós temos as insulinas, que nós temos a de ação rápida, tá certo? São a regular que a gente tem, que seu início de 30 a 60 minutos, tem seu pico entre 2 a 3 horas e a duração de 8 a 10 horas. Por isso é muito importante, você pode fazer ela 30 minutos antes da refeição ou logo em seguida à refeição, tá certo? Você pode fazer 1 a 3 vezes ao dia. E ação intermediária, que é o que a gente tem NPH, que seu início de ação entre 2 a 4 horas, seu pico está entre 4 a 10 horas e a duração de 12 a 18 horas. Isso aqui é recomendado dose noturna às 22 horas. Por que às 22 horas? Pelo seu pico, tá certo? Então ela vai ter, se você fizer em torno de 22 horas, ela vai ter um pico lá por 4, 5 horas da manhã, tá certo? Isso vai fazer com que a glicemia, o paciente não tenha aquelas hipoglicemias de madrugada, ok? Mais ou menos, isso aqui são outros tipos que a gente tem. Nós temos a NPH e a regulação, que, né, a gente já passou no slide anterior, né? Como que eu devo fazer? Tá? Isso aqui também foi tirado da Sociedade Brasileira. Tá? Eu posso fazer o seguinte: a insulinização pode ser necessária a qualquer momento durante a evolução da diabetes tipo 2. Algumas complicações clínicas exigem a insulinoterapia imediata. Vamos lá. Se eu estou tendo um agente oral, eu tenho uma ineficácia da terapia, eu posso usar insulina? Posso. Eu posso fazer insulina oportuna, que é aquela insulina que eu faço à noite. Eu uso a medicação oral e à noite eu faço a insulina oportuna, bedtime, tá certo? Eu posso ter, não tenho a ineficácia, estou usando o segundo agente, eu vou usar o segundo agente. Ok, mas eu também posso usar a insulina terapia? Também posso utilizar a insulina terapia à noite. Nada tem eficácia. Eu vou para o terceiro agente. Eu posso usar também insulina terapia noturna oportuna? Posso. Tá? Só que, não esquecendo, após 3 agentes orais, ele vai para a insulina, aí não tem como mais reverter, ok? Então, sempre tem esse momento. Eu vou sempre começar com uma oral. Eu posso usar a insulina à noite para ver, né, a oportuna. Não deu certo, eu posso utilizar a segunda agente oral, tá certo? E também posso usar a insulina oportuna. Não deu certo, posso usar a terceira, então 3 agentes orais e faço a utilização de insulina terapia. Não deu certo, eu vou ter que ir para a insulina, ok? Aqui são etapas, né? Quando começarem em NPH, tá certo? Eu vou tateando o meu paciente para saber como eu vou usar essa insulina, tá? São etapas que a gente vê quais são as respostas, aonde eu devo iniciar, aonde eu devo aumentar. Se eu devo usar, por exemplo, aqui na etapa 2, caso persista a hiperglicemia pós-prandial, utilize esse esquema basal plus. O que é basal plus? É regular.
tá? Que consiste em uma aplicação de insulina de duração longa ou intermediária, associada à insulina regular ou análoga, a uma curta duração, principalmente a refeição do dia. Exemplo, eu estou usando a insulina, faço a insulina de jejum, chega na hora do almoço, estou tendo uma hiperglicemia, eu posso fazer a regular antes do almoço, 30 minutos antes, ou logo em seguida ao almoço. Um pequeno detalhe naquela insulina oportuna, geralmente eu vou usar de 0,2 a 0,3 unidades por quilo, para saber qual é a medida que eu devo usar. Devemos sempre, isso pode dar entre 15 a 20, mas a Sociedade Brasileira sugere que você faça 10 unidades à noite, ou seja, qualquer paciente sempre vai fazer, quando utilizar a insulina terapia oportuna, comece sempre com 10 unidades à noite, tá? NPH 10 unidades à noite, 21 ou 22 horas, ok? Essa é a dose recomendada e você vai ajustando conforme for dando a sua glicemia de jejum, tá certo? Já a insulina regular, a gente utiliza de 0,2 a 0,3 o cálculo para saber como é que você vai adaptar isso daí, ok? Então, esses são mais ou menos quando que eu vou fazendo a sua adaptação, ok? Mesma coisa, tá? Quais são os efeitos adversos? Pensar que a metformina, todos reclamam do quê? Diminuição vai ter o quê? Problema gastrointestinal, tá? Então, ela pode ter hipotensão posterior, hipertensão de rebote na retina, distúrbio de sono, cefaleia, diminuição do libido, hepatotoxicidade, tá? Isso pode acontecer com o uso da metformina, mas o que eles mais reclamam é o quê? O distúrbio gastrointestinal. Por isso que tem nós temos a glifage XR, que ela diminui o efeito gastrointestinal nas pessoas que usam a metformina. A glibenclamida, ela pode causar uma hipoglicemia, tá? Particularmente em idosos. Por quê? Porque ela vai estimular o pâncreas a produzir muita insulina. E isso pode fazer com que haja uma retirada excessiva da glicose, ela vai fazer hipoglicemia. As glicasidas vai fazer uma hipoglicemia. Tem também os distúrbios gastrointestinais, reações cutâneas e distúrbio hepático. E as insulinas, ela pode dar o quê? Pode fazer uma hipoglicemia, pode causar aumento de peso, um edema, hipersensibilidade cutânea e reação no local da aplicação, ok? Então, mais ou menos é isso em relação ao que a gente pode usar ou não de medicação.